Olá, pessoal, tudo bem? Estou feliz de estar com vocês novamente aí nessa finalização da fisiologia, né? Que é a última físio. A gente tem a fisiologia geral, fisiologia bloco A, fisiologia bloco B, né? Então, a gente vai dar continuidade aí ao estudo de alguns mais 3 sistemas aí. Então, na fisiologia B, nós falamos de sistemas digestório, endócrino e o reprodutor. Basicamente, o enfoque maior são os dois primeiros, digestório e endócrino. O reprodutor, a gente dá um início, a gente dá uma prévia para vocês do que será, porém, vocês vão ver muito mais aprofundado lá na disciplina de reprodução, com a professora Bruna Oliveira, tá? Fico muito feliz, mas estou ansiosa para conhecer vocês e logo mais essa ansiedade vai passar, que aí a gente vai se conhecer, vamos fazer várias coisas legais aí aqui na prática. Hoje eu estou aqui no hospital, eventualmente hoje eu precisei gravar a aula por conta dessas intercorrências que aconteceram aqui hoje. E aí eu decidi agora no almoço já deixar gravadinho a aula para vocês. Como é uma aula mais inaugural, para a gente tentar entender como é que vai ser nosso semestre, então, um pouco mais tranquilo. Mas a minha programação é sempre entrar em conferência. Eu gosto de falar ao vivo, gosto de falar com vocês aí enquanto a gente está ali juntos. Espero que vocês tenham aproveitado esse descanso para descansar a cabeça, né? Vocês precisam disso. Não, tinha que ter tirado um tempinho para estudar. Aquele que ficou só estudando, ok, mas espero que vocês tenham descansado. Eu falo muito para todo mundo que me pergunta, né? Como é que está sendo, né? Essa logística, né? De a distância. E eu bato muita palma, muita palma mesmo para todos vocês. Eu não seria metade dos alunos que vocês estão sendo. Vocês estão conseguindo fazer desse início, né? Ainda mais vocês que estão mais no início, mas vai por mim, vocês têm uma vantagem incrível, que é vocês têm o material agora gravado. Quisera eu ter a minha professora, ela falando de fisiologia, ela falando de histologia, minha professora de bioquímica, que era tipo a Selene um pouco mais maluquinha, mas quisera eu ter a Selene gravada, sabe? Então, a gente não teve essa oportunidade na minha época, porque Malemar já tinha slide impresso, tá? Eu sou novinha, viu, gente? Vocês também que eu tô novinha, mas eu estou falando aqui, a gente precisa começar a ver aquilo que a gente ganhou, porque as perdas foram muito doloridas, né? Foram pesadas, estão sendo ainda. Então, por isso que a gente tem que pisar no freio, a gente tem que saber o momento de voltar. Vamos voltar, mas a gente tem que saber certinho o momento de voltar. Mas vamos começar a ver aquilo que a gente está ganhando. Então, vocês estão ganhando um material incrível, né? Gravado, né? Muito mais fácil, minha touca tá saindo, muito mais fácil daí de vocês terem isso para relembrar, tá? Então, eu parabenizo cada um dos alunos, realmente, assim, que vocês estão conseguindo fazer à distância, a gente vê pelo material que vocês desenvolvem. Os mapas mentais ficaram muito legais. Eu queria muito fazer isso como um material de consulta aqui para o hospital. Eu acho que a gente tem potencial de fazer isso. Queria só sentar uma hora daí com vocês para a gente padronizar como que ficou os mapas, mas ficou muito legal mesmo. Muitos vão ser material de referência, se vocês me autorizarem, até para usar em aula, tá? Como um complemento de estudo de turmas que estão por vir. Na fisiologia A, por conta de logística, eu estava um pouco lenta nesse negócio de gravar e postar e tudo mais. Para mim, foi algo mais difícil de entender e desenvolver. Ainda estou desenvolvendo, mas enfim. Ficou um único conteúdo de renal, que eu vou regravar isso, vou gravar novamente, vou disponibilizar para vocês, porém será um material extra, tá? Isso não será cobrado em prova nem nada, será um material extra. Porém, é um material extra importante para o desenvolvimento de algumas atividades que a gente já vai conversar mais para frente, tá? Então, por isso que a gente vai dar continuidade a isso, que seria a filtração, secreção e absorção tubular.
tá? Que é o que ficou, daí faltando. Peço até desculpas para vocês, mas a gente tem tempo, a gente tem datas aqui de possibilidade da gente inserir esse conteúdo, tá? Bom, na fisiologia B, fisiologia veterinária B, o que basicamente a gente vai estudar é um sistema que, particularmente para a veterinária, ao meu ver, é o mais. Não é difícil a palavra, mas é o mais complexo entre os nossos pacientes. Então, é o que vocês mais vão ver diferenças, que é o digestório. Então, quando a gente fala de digestório no cão, é diferente que é do gato, que é diferente que é do cavalo, muito diferente. É a base da clínica de equinos hoje, é a gente falar de sistema digestório, né? Quem for trabalhar em zoológico vai ter que conhecer o cão, o gato, o cavalo, porque o leão é um gato grande, ou uma zebra é um cavalo com listras, e assim por diante. Então, eu brinco com meus colegas que trabalham em zoológico, os caras têm que saber de tudo, né? E ele tem que adaptar de clínica de pequenos para clínica de grandes, né? Então, quando a gente fala clínica de pequenos, é cão e gato. Quando a gente fala em clínica de grandes, é equino, bovino e os pequenos ruminantes que entrariam. Então, para trabalhar em zoológico, você tem que saber um pouquinho de tudo. E esse sistema é o que tem mais particularidades. Tanto que, no sistema digestório, vocês até podem estudar uma base da fisiologia em livros de fisiologia humana, mas vai chegar um ponto em que isso vai confundir um pouco a cabeça de vocês. Então, particularmente para esse sistema, eu sempre oriento a vocês utilizarem livros de fisiologia específica veterinária. Porque vão ter algumas particularidades que daí vocês só vão achar nesses livros, tá? Diferente do cardiovascular que eu tinha falado para vocês que os livros de humana eram bem melhores. Não tem tanta, existe, mas não existe tanta divergência assim de informações, tá? Aí logo depois a gente vem para o estudo da endocrinologia, né, de processos metabólicos do organismo. Ao meu ver, é um dos sistemas mais complexos de se estudar. Estou vendo, inclusive, com uma colega que é endocrinologista para vir falar com a gente sobre esse sistema. É lindo de ver eles explicando, porque é uma área hoje que está em ascensão. Tem que ser um ótimo clínico para ser um bom endocrinologista. Então, é uma área que, particularmente ali, a gente pode chamar uma atençãozinha para possíveis aí especialidades no futuro, tá? E aí, por último, a gente vai falar de hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. Eu pincelo, na verdade, mas vocês vão ter muito mais, de forma mais aprofundada, lá na reprodução com a professora Bruna, tá? Uma coisa que eu vou sempre me policiar para a gente tentar iniciar as aulas discutindo casos e tentando resolver até o final da aula, para vocês começarem a ter uma visão mais clínica, né? Associar isso à rotina é muito mais fácil, né? Onde eu vou usar isso? Você vai usar nessa determinada situação, tá? Tinha uma professora que ela dizia o seguinte: uma das disciplinas, uma das áreas mais difíceis na veterinária é a clínica médica, tá? Seja de pequeno, seja de grande. A clínica médica é uma das disciplinas mais difíceis, também ao meu ver. Eu concordo com ela em número, gênero e grau, tá? Para mim é uma das mais difíceis. Para ser o segredo, para você ser um bom clínico, é você ser um ótimo fisiologista. Então, não tem como não gostar de fisiologia e gostar de clínica, não dá. Dá para eu passar a receita de bolo aqui para vocês? Dá. Olha, se você pegar um animal assim, desculpa se bati aqui, animal assim, assim, assado, você vai fazer isso, isso e isso. Mas é receita de bolo. Como é que eu preciso te ensinar como que você vai chegar nessa resposta, tá? Então, associar a fisiologia, que é o normal, a um momento em que alguém falhou, aonde que falhou, é muito importante. É montar um quebra-cabeça. E você tem que saber qual é a pecinha que está dando defeito. E às vezes é complexo, tá? Então, às vezes é parar, é brincar de house. Brincar de house é brincar de dar aula de fisiologia associando a doença, tá? Então, aprendam a fazer isso, colocar num papel, né? Às vezes você tem que ser sistemático, sim, para você conseguir chegar em alguns resultados. Bom,
Apesar de não estar no conteúdo programático, a gente sempre sugere algumas revisões para poder facilitar o entendimento a partir de agora. Um sistema que a gente sempre está relembrando e é importante, principalmente quando a gente vai falar de digestório, é uma revisão do sistema nervoso autônomo. Vocês lembram que existe um vídeo, né, que eu fiz, disponibilizei para vocês, vou disponibilizar novamente no YouTube, sobre as bases, né, do sistema nervoso autônomo, qual é o efeito, quais são os receptores e assim por diante. Então, eu vou sugerir para vocês, porém, a gente vai fazer isso como uma aula, está no cronograma de vocês como uma aula, uma revisão de uma leitura para conceitos, tá? Só para conceitos. Então, eu gostaria que vocês revisassem o conceito da divisão fisiológica do sistema nervoso, o que é sistema nervoso autônomo, como ele é dividido, qual a função de cada um, e uma revisão de conceitos do que são neurotransmissores, quais são os neurotransmissores e quais os seus respectivos receptores. O efeito quando esse neurotransmissor se encontra com aquele receptor. Tá? Nós teremos essa aula de revisão, a programação é que a gente faça isso como uma discussão também de casos, para vocês começarem a linkar a realidade clínica à fisiologia, mas eu gostaria que vocês, dentro dessas próximas 2 semanas, revisassem esses conceitos. Deixa tudo escritinho, bonitinho, tá? Se quiser até me mandar, eu dou uma olhada, mas não vai ser nada de nota, é para vocês, tá? Como é que vai ser a avaliação neste semestre? Algumas coisas mudaram um pouquinho para a minha disciplina, tá? Não sei dos outros professores, mas para a minha disciplina vão mudar um pouquinho. Eu vou deixar as avaliações oficiais com peso de 70% na nota de vocês, tá? Por uma questão de facilidade na hora de pontuar as atividades, a avaliação, a prova, eu já coloco quanto que ela vale na somatória. Essa é a diferença da formulação da minha nota, é só isso. Eu pulo uma etapa, tá? Porque eu achei muito mais fácil o Canvas ir somando e me dar uma nota final, e até vocês conseguem controlar um pouco melhor. Então, vocês terão 3 provas, agora está escrito errado aqui. 3 provas teóricas bimestrais. Então, na verdade, bimestral. Não, na verdade não vai dar bimestral, vai dar um mês vocês têm uma prova, tá? Essa primeira vai ser bimestral, as próximas serão mensais, tá? Então, nós teremos 3 provas e eu tirei o exame. Então, vocês não tem mais prova de exame. Aquele que não atingiu a nota, ele vai ter que atingir nessas 3. Ele tem 3 chances, tá? Se ele fizer 2 provas, ele já passou de ano. Ai, meu Deus, eu dei a de deixa agora. Não, faz as 3, hein, gente? Não quero ninguém com média 5, não, no fisiologia. Cada prova vai ter uma somatória total das questões de 2,5, tá? Então, soma ali 2,5 cada prova. No total, soma 7,5. Pô, dá para ter notão, hein? Dá para ter notão na fisiologia. Caso você falte, você ficou doente, por algum motivo você não conseguiu fazer a prova, eu vou pedir que esse aluno venha falar comigo. Eu vou pedir que esse aluno venha falar comigo e aí eu vou avaliar o motivo e se ele está autorizado a fazer a substitutiva. A substitutiva vai ter uma data e ela vai substituir essa ausência de uma das provas que você perdeu, uma ou 2, enfim. Só lembrando que a prova substitutiva, então quem vai avaliar isso sou eu e o aluno. Você vai vir falar direto comigo, tá? Ai, professora, aconteceu o problema, vem falar comigo. Quem vai avaliar sou eu, tá? Fugiu a palavra que eu ia falar. A prova substitutiva, o único problema dela é que é o conteúdo do semestre inteiro, tá? Porém, eu vou avaliar a situação, o que aconteceu para aquele aluno não fazer a prova. Por problemas de saúde, quando é saúde envolvida, eu não faço uma prova do semestre inteiro, eu faço exatamente aquilo que ele perdeu, tá? Então,
Por isso que eu vou avaliar caso a caso. Não vou deixar aqui uma regra clara para todo mundo. Não, vou avaliar caso a caso, tá? E aí eu vou daí pedir que vocês venham sempre falar diretamente comigo, certo? Bom, a gente vai manter a atividade integradora, que é aquela atividade em que é dado uma questão, também relacionada a algum caso. Desculpa. É de falar demais, né? Uma atividade em que a gente linka todas as disciplinas de base, né? Então, histologia, anatomia, fisiologia e bioquímica, tá? Todas em uma mesma questão. Ela tem um peso na nota final de 10%, ou seja, ela corresponde a 1. De 0 a 10, ela vale 1, tá? E aí, o que a gente faz? Vocês vão fazer 2 atividades, a gente faz a somatória, tira a média aritmética disso, então, 2 notas, divide por 2, e esse valor é que vai entrar daí na sua nota final, corresponde a 10% na nota final, certo? Bom, além disso, a gente vai trabalhar um pouquinho. Eu vou botar vocês para trabalharem um pouquinho agora no mês de março, tá? Então, vocês vão fazer uma atividade, o qual eu muito seriamente nomeei de Era Uma Vez. A atividade Era Uma Vez. Então, vamos puxar um pouquinho da criatividade, né, de vocês. Me surpreendam, tá? Eu gosto quando a pessoa me surpreende. Vem com aquele trabalho mesmo, tirar um pouquinho do peso também dessa formalidade. A gente já nem se conhece, então a gente precisa tirar um pouco essa formalidade. O que é esse trabalho? É uma atividade em que vocês vão desenvolver em grupo, tá? Então, é uma oportunidade para vocês começarem a conversar também, a se conhecer, né? Como alunos de uma mesma sala. Vocês vão associar a um caso contado por um médico veterinário a fisiologia, aquele caso. O que é que aconteceu de fisiológico, o que não aconteceu de fisiológico, que levou ao desenvolvimento daquela doença, daquele caso, enfim, de uma história. Por isso que chama Era Uma Vez, tá? Essa atividade vai ser feita em grupos de 5 pessoas e terá uma data de entrega que eu também já vou deixar escrita depois lá para vocês no quadro de avisos, tá? Isso vale, no final, 15% da nota de vocês. É bastante, né? Então, 1,5 na média final. Me surpreendam, tá? Para a gente ter um material aí legal de referência, certo? Bom, vamos lá entender o que é essa atividade avaliativa em grupo, chamada de Era Uma Vez. Vocês vão se dividir em grupos de até 5 alunos. Caso tenha algum grupo com mais ou menos, só me avisar, não tem problema, só não quero muito mais que 6, tá? Limite 6, né? Apesar de é 5 é 5, né? Matemática é bem exata por causa disso, né? Bom, vocês vão se dividir, então, em grupos de até 5 alunos. E aí eu tenho uma lista de médicos veterinários. Eles já foram avisados, então eles já receberam um recado das regras do jogo, né? Então eles já sabem o que eles devem fazer. Eles me autorizaram a entregar o contato deles para vocês. Então eu designei essa lista. Se alguém quiser, é que eu já tenho a lista, mas se alguém quiser, eu conheço um veterinário, se quiser pôr ele na lista, ótimo, me manda que eu coloco ele na lista para a gente fazer esse network, tá? Qual que é o objetivo do trabalho? Promover uma rede de contato entre vocês, que alguns não se conhecem, então eu quero que vocês comecem a trabalhar juntos. E uma rede de contatos de alunos da PUC, do começo, né, alunos aí ingressantes do curso de medicina veterinária, com médicos veterinários já formados, tá? Por quê? Porque com esse trabalho a gente vai mostrar e a gente vai ver que mesmo uma pessoa mais experiente, talvez não tenha a visão que vocês tenham de fisiologia, que vocês estão tendo agora. Então, eu quero fazer essa união dessas duas cabeças. Uma cabeça que está fresquinha e outra cabeça que já está mais experiente para a gente chegar em um final de uma resolução que vai ser muito legal para todo mundo.
O grupo fará um contato virtual com o médico veterinário, da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, seja Instagram, WhatsApp, quer ligar a câmera, liga, o que vocês preferirem, tá? Eu só gostaria que vocês pedissem e se abrissem para eles. Olha, eu gostaria, vamos conversar, vamos fazer uma videochamada. Eu gostaria que o negócio fosse um pouco mais de modo virtual, a gente fizesse algo mais, qual é a palavra correta? Mais pessoal, sabe? Eu gostaria que vocês conhecessem o médico veterinário, que vocês conversem com eles, virem amigos de bate-papo, tá? Médico veterinário entrou na sala, 1987. Geralmente é isso, né? Sempre ao final do ano que a gente nasceu, né? A gente acusa a idade. Então, eu quero que vocês façam esse contato com eles. Esse médico veterinário, ele vai compartilhar com você um caso clínico. E a orientação é que eles compartilhem um caso que ele julgou interessante no desenvolvimento ou difícil, né? Ou interessante ou difícil, ou as duas coisas juntas, enfim. Então, esse foi o meu pedido para eles, que eles desenvolvessem um caso em que ele julgou, assim, um caso mais trabalhoso, e que a fisiologia talvez vai ajudar. Vocês vão ver como vai ajudar, talvez. A partir dessa história que o clínico vai contar para vocês, o grupo vai se reunir virtualmente e vocês farão uma análise do caso, linkando aquele conteúdo de fisiologia que vocês estudaram ou vão estudar. O que pode acontecer porque agora a gente vai finalizar todos os sistemas. Então, cardiovascular, pulmonar, renal, digestório, hematológico entra aqui no meio, digestório, endócrino e reprodutor, tá? Pode acontecer de você pegar um caso que você não teve ainda, mas vocês vão ter que sentar para estudar, tá? Para tentar linkar isso. Ele pode te ajudar, ele não vai te dar resposta, mas ele pode te ajudar, tá? Principalmente quando você não teve. O que é importante da gente saber, que vai ser legal de vocês verem? Nem todo caso envolve um sistema só. Então, por exemplo, vai ser muito comum vocês verem um caso de cardio que envolve renal, um caso de cardio que envolve pulmão, um caso de endócrino que envolve digestório, um caso de reprodutor que envolve cardio, tá? Então, pode acontecer de ter mais de um sistema associado. Por isso que eu quero que vocês se reúnam virtualmente para fazer essa análise. Eu gostaria que vocês fizessem um momento house. Olha, aconteceu isso, 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 aquilo, tá? Se o médico veterinário não quiser falar o nome do paciente ou quiser omitir algumas informações por conta até de descrição ali do caso, tudo bem. Eu vou pedir só que vocês usem um pouquinho de imaginação na apresentação e que vocês deem um nome imaginário. Eu não gosto muito de apresentar assim, paciente X, fica parecendo que eu estou anestesiando, sei lá, um ET, não sei. Não é legal, tá? Então, vocês vão dar um nome imaginário para esse paciente, tá? Se ele quiser liberar o nome, você usa o nome do paciente normal. Eu gostaria que vocês tivessem um contato e, assim, podem pedir. É uma lista muito pessoal, tá? É uma lista de pessoas que me conhecem muito bem e eu quero que conheçam vocês, tá? Os ótimos alunos que vocês são. Eu quero linkar essas pessoas. São ótimos veterinários com ótimos alunos. Então, é network. Pede estágio, pede tudo, pede caneta, tá? Pede o que vocês quiserem. Se quiser pedir foto de exame, pode pedir. Foto do paciente, pode ser que ele não dê, mas, enfim, vai estar entre nós. Vocês não vão usar isso para Instagram, rede social, nada. Vai estar entre nós. Se ele quiser mandar uma foto de um procedimento, ele pode. Vocês vão colocar e vocês vão referenciar ele na foto. Cedido gentilmente por doutora Paula Guimarães, entendeu? Então, eu quero essa relação, tá? Vocês vão ser como se fossem estagiários à distância da pessoa, tá? Então, quero esse network, quero esse contato, quero essa amizade aí virtual entre vocês e essa lista, certo? A partir da análise que o grupo fizer, vocês vão desenvolver slides em PowerPoint explicando o caso e ao longo, aí vocês que vão decidir, aí fica a critério de vocês como vocês vão fazer. Conforme você vai explicando
você vai linkando a fisiologia, ou se quiser no final explicar o que vocês quiserem. Eu quero que vocês usem a imaginação. Quero coisa bonita, quero coisa legal, quero coisa. Vocês não vão apresentar, tá? Desculpa, empolguei. Vocês não vão ter que apresentar isso para mim. Então, talvez vocês vão precisar de mais slides ou de mais explicações. Eu não coloquei aqui, agora que eu estou lembrando, eu não coloquei número de slides, porque vai ser complicado. Mas vamos estipular, vou pensar aqui, até 20 slides? 20. Até 20 slides. Dá para não ficar muito enorme. Então, uma apresentação de até 20 slides. Como vocês não vão... Se vocês quiserem gravar no slide, eu ouço. Mas tentar deixar escrito. Tá? Algo, tem que ser algo autoexplicativo, né? Para eu poder visualizar e já entender o que você está falando. Tá autorizado vocês usarem as fotos cedidas pelo médico veterinário, se ele quiser ceder. Se ele não autorizar ou ele não quiser liberar nenhuma foto, vocês podem usar as fotos ou imagens virtuais devidamente referenciadas, tá? Então, de um livro, da internet, você pode simular a história, tá? Não real, mas você pode simular a história. Se quiser fazer desenho, queria que vocês me surpreendessem. Se quiser colocar um vídeo, vocês fazerem uma encenação, o que vocês quiserem. Eu quero um trabalho legal. Tipo, eu vou contar um caso clínico. Era uma vez um cachorro que foi atropelado. Tá? Então, a partir disso, aí a gente vai desenvolver a história. No final do slide, no último slide, eu gostaria que vocês pedissem uma foto do médico veterinário convidado para compartilhar, né? Isso no slide. Uma foto de cada um de vocês. Que bonitinho. Uma foto de cada um de vocês no slide. Eu não conheço vocês, gente. Se eu topar vocês na farmácia, eu não sei quem é vocês, tá? A não ser que a gente comece a conversar e aí vocês falam, faço veterinária, né? De preferência sorrindo. Então, por favor, nada de... Não, tá? Assim. Identificando o nome de vocês embaixo. Tá? Então, o slide final vai ser a equipe virtual que desenvolveu aquilo. Lembrando, apesar de vocês vão abordar o médico veterinário de uma forma mais formal, mas eu quero que vocês sejam simpáticos e abertos a ele, tá? Faça uma amizade mesmo. Essas pessoas são... Vocês vão ver, vocês vão gostar, tá? Insiste, não tem problema. Tem médico veterinário que demora para responder. Insiste, tá? Simpatia, atenção é tudo, né? Então, façam essa conexão com esse grupo, que aí eu vou sortear, tá? Eu vou sortear de acordo com o que vocês me enviarem. Eu vou pedir para vocês já fazerem essa divisão para a próxima aula, tá? Então, eu gostaria de já ter esta lista até... Hoje é segunda? Eu gostaria dessa lista até no domingo. Não precisa mandar no domingo, que é descanso de vocês. Mas eu gostaria dessa lista até no domingo, ou pelo menos até segunda-feira de manhã, tá bom? Para eu já sortear, porque eu já falei com os veterinários, e aí eu preciso de fazer essa entrega. E outra, a entrega é para março, tá? Final de março. Então, vocês vão trabalhar em março no trabalho, em abril é a primeira prova de vocês, depois tem prova em maio e prova em junho. Então, todo mês vocês vão ter alguma coisinha. Ai, que legal. É bom para trabalhar. Aqui eu fiz um exemplo bem rápido. Não quero que vocês se fixem no meu, é só para vocês entenderem, tá? Para terem ali uma base do que vocês vão fazer. Então, de como que eu faria o meu slide, eu como aluno. Colocar ali, era uma vez, aí eu peguei um caso em que eu discuti com um colega na semana passada, um caso bem interessante. Ele foi anestesiar um paciente para correção de hérnia diafragmática, que é quando o diafragma rompe, associado a edema pulmonar agudo no pós-operatório, tá? Então, esse paciente começou a apresentar edema no pós, e aí ele não estava entendendo direito. A hora que a gente sentou para conversar, foi que as coisas começaram a ficar mais claras, tá? Bom, eu fiz uma prévia aqui, vou ler junto com vocês, tá? Então, correção de hérnia diafragmática associada a edema pulmonar agudo. Médico veterinário é o Juliano, né? Ele é conhecido por mim
como Maranhão. Então, é um apelido, porque ele é do Maranhão, tá? Dei um nome para o gatinho, um nome fictício. Guerreiro foi atendido no dia 16 de fevereiro de 2021 pelo médico veterinário Juliano. Um gatinho de aproximadamente 1 ano de idade que precisou ser submetido à correção de ruptura diafragmática após ser atropelado. Guerreiro já estava sob essa condição por 2 semanas, segundo o relato do tutor. Como nem tudo são flores, durante a correção havia muito mais vísceras dentro da cavidade do que a radiografia demonstrou. Eu vou mostrar uma foto para vocês do que é a ruptura diafragmática. A cirurgia correu bem. Durante a anestesia, o paciente encontrava-se estável e todos terminaram o procedimento felizes e contentes por mais uma vidinha salva. Transcorridas 2 horas da recuperação anestésica, eis que começam os sinais de descompensação. Aí começou a decair a coisa. O paciente começou a apresentar uma taquipneia, uma respiração assim, ofegante, rapidinha. A pressão dele automaticamente despencou, chegando a 50 milímetros de mercúrio. O normal para o gato é 120, tá? Então, assim, foi menos da metade. Isso é um desenho de hérnia diafragmática, ó. Vocês veem, de frente para a foto. Do lado esquerdo tem um pulmão normal, no meio um coração e do lado direito tem um pulmãozinho espremido lá em cima. Por que ele está exprimido? Porque a cúpula diafragmática ela se rompeu, fazendo com que as vísceras abdominais adentrassem aqui ao tórax. E aí o pulmão ele não consegue expandir, tá? Então, é uma condição de emergência que precisa ser corrigido o mais rápido possível. Porém, uma coisa que chama atenção, esse gato ficou assim por 2 semanas, segundo o tutor, tá? Porque ele falou que era um gato que saía bastante. Então, não dá para acreditar muito nessas 2 semanas. É o que o tutor conseguiu constatar. Essa aqui é uma foto de um cadáver, tá? Então, na aula de cirurgia, geralmente eu rompo o diafragma para os alunos treinarem a sutura. Então, é isso basicamente que aconteceu com o gatinho, ó. Esse é o diafragma, aqui tá o fígado e aqui a ruptura, ó. Aí dá para ver o tórax, tá? Então, as vísceras, elas entram por aqui. Como que a gente corrige? Fazendo uma sutura no diafragma, tá? Respira essa hora, né? No final ali, o paciente começando a descompensar, muita calma nessa hora. Ainda sob inalação de oxigênio, então ele ficou no oxigênio o tempo todo. O Dr. Juliano iniciou uma infusão de fármacos vasoativos no paciente, porém não houve resposta. O que são fármacos vasoativos? Fármacos vasoativos são aqueles que ativam algo específico na musculatura lisa dos vasos. O que é que eles ativam? São medicações sintéticas que atuam no organismo simulando as catecolaminas, que é aquilo que a gente já produz, potencializando esse efeito. Então, por exemplo, se eu já usei muita catecolamina, o organismo não dá tempo de produzir de novo. E aí que a pressão despenca. Então, essas medicações, elas vão lá e dão um up nesse sistema que a gente já tem. Como não houve resposta da pressão, ele foi lá e associou um segundo vasoativo ao paciente. E aí teve uma leve subida da pressão, muito leve, foi de 50 a 70, alguma coisa assim. Porém, o paciente, neste momento, piorou consideravelmente a distrição respiratória, a dificuldade respiratória, principalmente a inspiração. Então, ele ficava assim, ó. Era difícil para ele botar o ar para dentro. Opa, por que é difícil para esse cara botar o ar para dentro? Por que ele está forçando tanto para jogar o ar para dentro e não para fora? O problema dele nem era tanto empurrar para fora, era entrar. Na auscultação, que é um método utilizado para detectar o som normal do pulmão, o som normal do pulmão é som de passagem de ar. O pulmão recebe ar. O alvéolo tem que ser preenchido por ar. Então, é um som parecido com isso aqui, ó. Cadê o microfone? Parecido com isso aqui, ó. Não sei se deu para ouvir, mas eu espero que sim. O que é que o Juliano Maranhão auscultou?
ele escutou isso aqui, ó. Parece água. Então, ao mesmo tempo que tá passando ar, tá passando água. Opa, mas como assim, água? Quando a gente já escuta esse som, parece... Se você pegar o cabelo e esfregar o cabelo no seu ouvido, é meio parecido, mas parece mais do que eu fiz com a boca. Eu sou muito melhor que o cabelo. Isso é um possível diagnóstico ali, né, fisiológico de líquido pulmonar intenso, né? Então, caracterizando o edema. Mas o que tem a ver? O que tem a ver? Olha a mãozinha italiana. O que tem a ver líquido com a hérnia, gente? Ó, vamos olhar de novo o desenho, ó. Nada a ver, não tem líquido aí. Por que esse paciente fez líquido dentro do pulmão? Vamos entender agora todo o start fisiológico ali que a gente pode começar a se ligar nesse caso. Primeira coisa, por que foi usado catecolamina? Porque as catecolaminas nossas, naturais, elas são liberadas em situação de luta ou fuga e estresse, pelo sistema nervoso autônomo e glândulas adrenais para agir em receptores adrenérgicos do sistema nervoso autônomo simpático. Luta ou fuga, ele vai fazer a pressão subir, tá? Quando o paciente ele já usou tudo que ele tinha de reserva, começa a cair. E aí que a pressão começa a cair novamente. No guerreiro, essas medicações que foram administradas, no caso dele, foi noradrenalina e dopamina. Ele tomou essas duas medicações. Elas agem em receptores alfa-1 adrenérgicos, fazendo a pressão subir novamente. Então, o organismo não precisa refazer a sua reserva, sendo que a gente está administrando. Tá? Por isso que a pressão volta a valores normais. No caso dele, não voltou, porque ele já estava em choque. Mesmo após todas as manobras intensivas, né, para correção desse líquido dentro do pulmão. A correção é por diurético, utilização de diurético. Instituição de oxigênio, porque o paciente não consegue oxigenar como deveria. O paciente não resistiu e partiu, tá? Então, o guerreiro, ele não aguentou. Essa batalha para ele foi difícil. Quando o líquido dentro do alvéolo começa a aumentar, não há mais espaço para oxigenação. Então, o paciente não recebe mais aquela PO2, né, para oxigenar adequadamente o sangue, né? E aí o paciente morre de hipóxia, né, ausência de oxigênio no sangue. Mas por que raios que acumula líquido dentro do alvéolo? Vou imaginar o seguinte, o alvéolo está aqui, certo? Quando os pulmões eles estão colabados, o alvéolo também colaba. Então, ele faz isso. O alvéolo tem que ser assim. E ele ficou assim. Quando como o tórax ele é pouco complacente, ele não consegue aumentar a sua capacidade para fazer o alvéolo fazer isso novamente. A gente não consegue fazer isso. O tórax ele é pouco complacente, né? Tenta inspirar o máximo. Não consigo mais que isso, né? Então é no máximo, para abrir os alvéolos que já estariam lá dentro sozinhos. Só que agora eles não estão sozinhos, tem víscera lá dentro, né? Como o tórax é pouco complacente, esses alvéolos vão ficando cada vez mais apertadinhos, e aí eles se fecham, tá? Quando a gente corrige a cirurgia, a gente tira as vísceras de lá, o que o anestesista tem que fazer? Só lembrando que isso é uma unidade microscópica, a gente não consegue acompanhar. Macroscopicamente, a gente vai acompanhar a reabertura desses alvéolos, tá? Então, a gente vai devagarzinho fazendo isso, ó. Isso, até ele ficar redondinho novamente, tá? Essa mecânica de fazer isso e fazer isso, no gato principalmente, mais que no cão, o cão também pode acontecer, mas no gato, isso gera, isso dá start a um processo inflamatório. Células inflamatórias liberam líquido, isso forma líquido. E aí você imagina o seguinte, a célula inflamatória vai estar aqui, ó, no cantinho do alvéolo. Se ela começa a formar líquido, esse líquido vai para onde? Para dentro do alvéolo. Então, é por isso que os alvéolos que são recrutados, ou seja, que voltam para o seu tamanho original, podem produzir um líquido que causa o edema pulmonar. Tá? Dentro do alvéolo não pode ter líquido, tem que ser só ar inspirado. Ou, no caso do guerreiro,
ele já tinha sido tratado previamente com diurético, mas o diurético não deu conta. E aí é colocar numa balança quem é que ganhou, o fármaco ou o líquido. Nesse caso, foi o líquido que ganhou. E assim o guerreiro batalhou, mas ao final nem sempre a decisão é nossa, né? E infelizmente ele veio a óbito, tá? Logo depois da cirurgia. Nem toda história vai ser feliz, mas a gente tem que dar um finalzinho ali para o nosso Era Uma Vez, né? E um fim. Beleza? É basicamente isso que vocês vão fazer. Dava para eu trabalhar mais a fisiologia aí, tá? Eu fiz rapidinho, que é porque senão vocês ficam me copiando. Não quero que vocês usem a imaginação. Além disso, um outro critério de aprovação vai ser a frequência, porém, no online, pessoal, é um pouco mais difícil, né, da gente fazer esse critério daí de aprovação. Ainda estou pensando em possibilidades de fazer com que vocês participem. Vou deixar isso um pouco em aberto, mas chamada durante não vou fazer, até porque às vezes eu tenho que entregar a aula gravada. Vou pensar, tá? Isso eu vou deixar um pouco aberto, eu vou pensar ainda, mas vou deixar bem livre, assim, para vocês assistirem, às vezes, em outro horário e tudo mais. Lembrando do arredondamento. Então, se na soma, a média de vocês é a somatória das avaliações das 3, mais a média das integradoras e mais a atividade, tá? Então, teremos uma somatória de 5 itens. Se na somatória final você tiver mais que 5, você passou. Se tiver menos que 5, você reprovou, tá? O arredondamento funciona da seguinte forma: acima de 0,25, ok, eu arredondo para cima, ou seja, de 0,75 para cima, 0,76, 4, não é 0, 4. 4,75, 4,76, 4,77, você está aprovado, porque eu vou subir para cima, tá? Sua média final deu 4,74, é 4,5, tá? Porque você vai precisar de 0,26. Então, matemática é matemática, é exato e acabou, tá? Não tive problemas com vocês, não acho que vou ter. Vocês são uma sala boa, vocês são uma sala empenhada, e eu acho que a gente não vai ter problema em chegar nessa média, tá? A média relativamente não é difícil, né? 5 não é difícil. Você vê que eu mostrei já para vocês que fazendo 2 provas você já atingiu a média. Quero notão, hein? Põe na cabeça de vocês que a média é 8. Média é 8, tá? Tem que tirar 8 e mais. Ok? Critério de recuperação da nota é apenas se você teve algum motivo para poder faltar naquela prova, senão não tem um critério de recuperação de nota ao final, tá? A nota ela é feita ao longo do semestre, então tem que participar, tem que estar fazendo. Vão ter uma prova por mês, tá? Mais tranquilo, porque é por sistema. Então, assim, vocês vão ter uma prova de digestório e da revisão do sistema nervoso. Revisão do sistema nervoso vai cair, tá? Nessa primeira prova. Então, na primeira prova cai neuro e digestório. Depois vocês vão ter uma prova só de endócrino. Aí depois vocês vão ter uma prova só de reprodutor, tá? Então ficou fácil, ficou mais leve. O acadêmico que atingir uma nota superior a 5 ou frequência superior a 75% está aprovado na disciplina. Essas são as bases, né, que vocês podem utilizar. Eu, particularmente para o digestório, esse livro aqui, ó, Cunningham, James, Tratado de Fisiologia Veterinária. Existe já a 6ª edição, mas também é uma opção daí para vocês utilizarem, tá? Os de fisiologia humana já começa a complicar na parte digestória, pode ser uma base, mas começa a complicar um pouco, mas endócrino também dá para usar, beleza? Ok, hoje foi mais mesmo uma explicação do que vocês vão fazer, gostaria que vocês tirassem esse tempinho agora que sobrou para conversar, montar os grupos aí de afinidades e tudo mais. Se alguém tiver meio perdido, precisar de algum grupo, fale comigo que eu dou um jeito daí de unir, né, vocês virtualmente. O que eu ia falar? Na próxima aula daí a gente entra em conferência, tá? A não ser que eu tenha alguma intercorrência, mas provavelmente a gente vai entrar em conferência mesmo, tá bom? Estou super aberta a ouvi-los, precisar conversar. Gente, por favor, qualquer dúvida, crítica, elogio, crítica principalmente, pode vir falar comigo, tá? A gente ouve vocês, é muito importante. Vocês são
vocês são o meu termômetro, tá? Se vocês não falarem, não tem como eu descobrir, ainda mais assim à distância, tá bom? Então, um beijo grande a todo mundo e eu acho que vai ser muito legal. Tô super empolgada com esse trabalho, porque eu acho que vai ser sensacional. E depois a gente convida os veterinários a vir dar uma palestra, alguma coisa aqui pra gente, porque eu acho que vai ser um desenvolvimento bacana daí dessas duas coisas. O que eu quero é quem está começando com quem já terminou faz tempo fazer esse casamento. Esse link aí é um network para vocês começarem a ser conhecidos também no mercado, como os alunos da Medicina Veterinária da PUC de Campinas. Beleza? Um beijo grande e até a próxima aula. Deixa eu coisar aqui.